vocês devem saber, ano passado eu fiz um vídeo mostrando todos os trabalhos que desenvolvi durante as aulas remotas. Esse ano eu fiz a mesma coisa. Vou mostrar para vocês todos os trabalhos que desenvolvi durante essas aulas remotas, para vocês verem o meu desempenho. Espero que gostem. Tchau. Fiquem com o vídeo. Olá, pessoal do sexto ano C e professor Francisco de Assis. Eu sou o Emir e hoje nós vamos fazer uma reciclagem desse pote de sorvete e vamos transformar esse pote de sorvete em uma cestinha, na qual a gente vai poder botar legumes, frutas e ovos. Vamos ver como vai ficar? Vejam que eu fiz as marcações de pincel para cortar e fazer as alças da cesta. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she. Bem, eu estou perto aqui de finalizar as alças. Eu já fiz um lado aqui, agora estou finalizando esse outro. Pronto. Então, olha só, pessoal, terminei as alças, veja. Agora eu vou fazer uns ajustes e apagar essas marcas do pincel. Uau! Olha como essa cestinha ficou muito bonitinha. Olha, eu botei tomate aqui, mas você pode botar qualquer coisa. Você pode decorar como quiser e também você pode botar na sua geladeira para organizar. Lembrem sempre que vocês podem reaproveitar uma coisa que ia pro lixo. Essa caixa de sorvete poderia ter ido pro lixo, mas não. Eu usei ela como cestinha e eu botei esses tomates bem aqui. Repetindo, você pode botar qualquer coisa. Ah, lembre-se também dos 5 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e reaproveitar. Então, esse foi o trabalho. Tchau, gente. Tchau, professor. Hello, guys of sexto ano C and teacher Miriam. Today, I will talk about my monument that I chosen, Christ the Redeemer. So, I will talk about him this moment. The city of Rio de Janeiro has numerous postcards. One of the most iconic is Christ the Redeemer, famous for being one of the 7 wonders of the modern world. But when was this monument created? By one? How it was done? See all the details. The idea. It all started off in 1859, when the French Lazarus priest Pierre Marie Boss, from the crutch of Immaculada Conceição College, had the dream of building a religious monument on the top of Monte Corcovado, which is 710 meters high. The priest recorded his idea in the 1903 book Imitation of Christ. The priest's proposal has begun to materialize in the preparations for the centenary of the independence of Brazil, celebrated in 1922. A year before, a dispute was opened between the projects for the monument. The winner was Heitor da Silva Costa. At the same time, more than 22,000 women
signed a petition to ask the President of Brazil at the time, Epitácio Pessoa, for authorization to build the monument. The idea was that Christ was built with donations from Brazilians. With that note, in 1923, an Archdiocese of Rio de Janeiro launching the monument week, which 1,000 contos of réis were collected. Years later, new collections were made. In total, the construction cost 2,500 contos de réis, which is equivalent to 9.5 million of reais, the current Brazil's currency. The monuments. The creators of the Christ that had me are the artist Heitor da Silva Costa, the painter Carlos Oswald, and the sculptor Maximilian Paul Landowski. You sculpted the head and the hands of the monuments. Christ that had me stands with the open arms, forming a cross, and it is 38 meters high, which is equivalent to a 13-story building. Of this total, 30 meters belong to the monument and 80 to the pedestal. Each arm has an area of 18 square meters and the foot measures 1.35 meters. The head alone weighs 30 tons. The monument was built in Brazil, except for the head and hands, which were molded in Paris, France. The body of the Christ was made of soapstone, which was cut in thousands of triangles. They were glued by hands to a cloth when way up to the statue by pastors. The only part designed for the interior of the building is the hearth of the Christ of Helmi, which measures 1.30 meters. The arms and head interior is composed of 12 platters, connected by staircase, forming floors that open in their arms and heads. The monument is prepared to withstand winds of up to 250 kilometers by hour. Christ in the Redeemer was inaugurated on October 12, 1938, and was attended by pilgrims from all of the world. Stay tuned to get to the monument. Patience and disposition are necessary, as the tour can take a few hours, especially if it is on the weekend or on holidays. You can go by train, van, or foot. Opening hours are from 8 a.m. to 7 p.m. Entrance fees charged. End. Oi, lá, tia Patrícia e sexto ano C. Irei falar sobre o Império Azteca, que existiu entre 1300 e 1521 d.C. Os aztecas foram a principal civilização mesoamericana e uma das primeiras civilizações pré-colombianas. Construíram sua capital em meados do século XIV e tinham uma cultura rica, que herdou elementos de diversos povos da Mesoamérica, que é uma região da América Central que corresponde a países como México, Guatemala, El Salvador, etc.
tais como toltecas e maias. Sua sociedade era hierarquizada, cada um possuindo seu papel específico. Após travar a guerra contra os tepanecas, os astecas ganharam força, conquistando cidades vizinhas e cobrando-lhes impostos. Sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. Sua religião era politeísta e tinha no sacrifício humano um ritual extremamente importante. Os astecas foram conquistados em 1521, após os espanhóis, aliados com outros povos indígenas, terem conquistado a cidade de Tenochtitlan. Localização. A civilização asteca, como eu já disse, se desenvolveu em uma região chamada de Mesoamérica. Portanto, além de pré-colombianos, são chamados de povos mesoamericanos. Os astecas instalaram-se precisamente na região central do México, conhecida como Vale do México. A capital dos astecas, chamada de Tenochtitlan, foi construída em uma ilha que ficava no lago Texcoco, antigo lago que existia no Vale do México. O lago não existe mais, pois foi aterrado pelos espanhóis ao longo da colonização espanhola. Origens. Os astecas faziam parte dos povos mexicas, que se estabeleceram na região do Vale do México por volta do século VIII. As lendas afirmam que os astecas, ou mexicas, migraram de uma região lendária chamada Aztlán, supostamente no norte ou noroeste do México, até a região central do México, conduzidos por Huitzilopochtli, deus asteca conhecido por possuir uma serpente de fogo. Um marco importante da história sobre as origens dos astecas é a fundação de sua capital, a cidade de Tenochtitlan, em 1325. Os astecas estabeleceram-se na região de Tenochtitlan a partir da construção de um templo feito de bambu. A escolha do local para o estabelecimento dos mexicas ocorreu a partir de uma determinação de sacerdotes que avistaram um presságio, sinal enviado pelos deuses, uma águia pousada em um cacto devorando uma serpente. Com a fundação e o crescimento de Tenochtitlan, os astecas se desenvolveram relações comerciais com as grandes cidades vizinhas. Eles tinham também uma notável força militar, além de terem realizado aliança com outras grandes cidades da região. Surgiu nesse momento uma aliança entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, a tal qual ficou conhecida como Tríplice Aliança. Inicialmente, os astecas estavam submetidos à influência de Azcapotzalco, cidade dos tepanecas, outro povo mesoamericano, pagando-lhe impostos. Por volta de 1428, no entanto, as forças da Tríplice Aliança guerrearam contra os tepanecas, o que resultou na derrota de Azcapotzalco. O líder da cidade tepaneca, Maxtla, foi sacrificado. Depois da conquista de Azcapotzalco, os astecas enriqueceram-se consideravelmente. Por formarem a cidade mais forte da Tríplice Aliança, eles conseguiram impor a sua ideologia sobre o restante, tornando-se uma grande força na região. Assim, iniciaram um processo de expansão territorial, conquistando territórios pertencentes a outros povos. Sociedade política. A sociedade asteca era diversa e consideravelmente hierarquizada, possuindo no auge do seu poder cerca de 11 milhões de pessoas. Os astecas exigiam tributos dos povos conquistados, e o pagamento poderia ser feito de diferentes maneiras.
a partir da provisão de alimentos, de joias ou até mesmo da cessão de escravos para a realização dos sacrifícios. As classes sociais entre os astecas eram muito bem identificadas a partir de direitos, de privilégios e de vestimentas. No topo da pirâmide social estava um imperador, chamado de Huehuetlacatl e considerado um representante do deus supremo dos astecas, Tezcatlipoca. Os imperadores astecas viviam uma condição extremamente luxuosa, mas também eram obrigados a prestar oferendas de sangue a deuses e deveriam mostrar suas habilidades como guerreiros. Abaixo do imperador estava a classe social que podia ser definida como nobreza e que, segundo o historiador Nicholas J. Saunders, englobava cerca de 10% da população asteca. Uma parte da nobreza possuía cargos relacionados com a administração do império e era chamada de teco. Um grupo de inferior de nobres era conhecido como Pipiltwin. Abaixo da nobreza estavam os homens comuns, conhecidos como Maserhuatultwin, grupo que formava a grande massa social. Os Maserhuatultwin poderiam alcançar o status de nobres se eles se destacassem em algo na sociedade e estavam reunidos em unidades sociais e políticas consideradas como Calpuí. A estrutura e o funcionamento do Calpuí ainda não foi muito bem esclarecida pelos historiadores. O grupo inferior da sociedade asteca eram os escravos, conhecidos como Tacotin. Na sociedade asteca não se nascia escravo. Geralmente eram escravos criminosos condenados ou pessoas endividadas que viam na escravidão um mecanismo para pagar suas dívidas. O conceito de escravo na sociedade asteca era diferente do conceito atual, uma vez que os escravos astecas poderiam acumular posses e constituir família. Religião. Os astecas possuíam uma religião politeísta, portanto acreditavam em mais de um deus. A religião asteca, mas não só ela, absorveu elementos de outras culturas mesoamericanas. Um exemplo da influência de outras culturas na religião asteca era o deus Quetzalcoatl, conhecido pelos maias como Kukulcán. Os astecas acreditavam que Tezcatlipoca era o deus mais poderoso. Outros deuses importantes dos astecas eram Tlaloc, deus que representava a água e a fertilidade. Quetzalcoatl, versão asteca de uma divindade maia, considerado o deus do aprendizado. Huitzilopochtli, deus da guerra e o responsável por guiar os astecas até Tenochtitlan. Na religião asteca, o sacrifício humano era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Os sacrifícios astecas aconteciam a partir da retirada do coração humano. A origem dessa prática pode estar relacionada com os toltecas, uma vez que existem evidências desse povo que retrata a prática. A justificativa para a realização dos sacrifícios pelos astecas é encontrada nos mitos de fundação desse povo. Segundo esses mitos, o deus asteca Quetzalcoatl ofereceu o próprio coração em um ato de auto-sacrifício. Sendo assim, a realização de sacrifícios humanos era um ato de dívida aos deuses e uma forma de manter o sol, Tonatiuh, em funcionamento. Cultura. Além de tudo que foi citado a respeito da cultura, podem ser mencionados outros aspectos, como a crença deles no Teotli, uma espécie de ligação existente entre os seres do mundo com as forças do mundo espiritual. Para os astecas, tudo que existia emanava de certa maneira com Teotli. Os astecas
tinha um grande apreço pela astronomia. E essa função fazia parte das obrigações do sacerdote. A observação dos astros trouxe aos astecas grandes conhecimentos que lhes permitiram formular 2 calendários. O que era utilizado no cotidiano se chamava Shiur-Por-Ruali, e o segundo, que tinha valor religioso, ficou conhecido como Tonal-Por-Ruali. O primeiro calendário apresentava 18 meses de 20 dias, mais 5 dias adicionais, considerados dias agorrentos, o que totalizava 365 dias. O segundo possuía 13 meses de 20 dias, totalizando 260 dias. A combinação dos 2 calendários gerava uma data específica diferente de um período de 52 anos. O final desse período era considerado um período de azar e seu reinício era celebrado. Na organização familiar, os destaques vão para o fato de existirem parteiras especializadas que eram devotas de Shao Xiu Tu Tricui, a deusa da maternidade. As mulheres ficavam na casa de seus pais até por volta dos 15 anos, em idade de que geralmente se casavam, enquanto os homens casavam-se por volta dos 20 anos. Os homens astecas só poderiam casar-se com mais de uma mulher se tivessem a condição de sustentá-las, e o adultério na sociedade asteca era punido com a morte, tanto para os homens quanto para as mulheres. Economia. Os astecas existiram como povo e império com poder centralizado até o ano de 1521. A ruína dos astecas iniciou-se com a chegada dos espanhóis na região, em 1519. Os espanhóis eram liderados por Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, à época governado por Montezuma II, bastante enfraquecido por rebeliões que aconteciam. Os espanhóis organizaram um grande exército a partir da aliança com outros povos, como os Tlaxcaltecas, e atacaram a cidade de Tenochtitlan, conquistando-a em 1521. Com a conquista dos astecas, os espanhóis foram gradativamente conquistando outros povos da região e implantando as bases de sua colonização. E acabou! Esse foi o fim. Então, tchau, tia Patrícia! Tchau, sexto ano C! Olá, pessoal do sexto ano C e professor Luiz Eduardo. Como o tio pediu, nós vamos responder elaborando da página 129, na qual cada questão pede para se elaborar questões. Então, vamos ler a primeira. Vai ser assim, ó. Eu vou ler a primeira do livro e eu vou ler a primeira que eu fiz aqui no... Então, olha, aqui no livro diz: retome a situação sobre a fábrica de roupas de calça jeans e camiseta de manga curta, que está lá na página 112, e elabore um problema em que deve ser encontrado o valor de outra peça fabricada a partir do valor da caixa com determinada quantidade de peças. O valor de uma peça pode ser maior do que o valor de uma camiseta. Então, eu escolhi o casaco e fiz a questão. A mesma fábrica que produz as calças jeans e as camisas de manga curta também produz casacos, que vende em caixas contendo 11 unidades por R$ 550. Qual o preço de um casaco? Então, o que devemos fazer? Olha, primeiro, nós vamos pegar o 550 para dividir por 11 para descobrir o valor de uma única unidade. Então, ó, vou fazer aqui para ver quanto dá. 550 dividido por 11. 55 dividido por 11, 5, porque 5 vezes 11 é 55. 0. Então, como o resto é 0, a gente só adiciona 0 aqui. Pronto,
ficou 50. Resposta, R$50. Segunda, aqui no livro. Elabore um problema no qual uma pessoa precisa comprar um agasalho, mas tem duas opções de marca, A e B, sendo que a marca A é a mais cara. Depois peça a um colega que o resolva. Como eu não tô com ninguém, então eu decidi fazer individualmente ela mesma. Então, segunda. Uma loja vende uma caixa de agasalhos da marca A, contendo 20 unidades por R$300. E uma caixa de agasalhos da marca B, contendo 25 unidades por R$500. Em qual das marcas se encontra o agasalho mais barato e qual o seu valor? Então é o seguinte, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira com a A e a B. Então a A, aqui ó, vamos fazer A. Ó, vamos dividir 300 por 20. 300 por 20. 30 dividido por 20 é 1, porque 1 vezes 20 é 20, que dá 10. Aí a gente abaixa esse aqui e divide por 20, que dá 5, porque 5 vezes 20, 100. E o resto é 0. Então, esse é 15. Mas vamos olhar o outro. Vamos dividir aqui o 500 por 25. Que é o B. 525. 50 dividido por 25 é 2. Porque 25 vezes 2 é 50. Vai dar 0. Então, a gente baixa o 20 aqui. Então, a gente já viu qual é o mais barato. É o A. Então, ó, o agasalho mais barato é o A. Da marca A. E aí a gente tem que botar o valor também, custando R$15 a unidade. Da marca A. Custando 25, R$15, aliás, a unidade. Unidade. Pronto. Então, vamos aqui para a terceira. Do livro. Elabora uma situação em que o garoto leva para a escola uma caixa com alguns caquis colhidos do pé em sua casa, a dividir enquanto sua turma. Porém, ainda sobraram algumas frutas na caixa. O problema deve buscar o número de caquis que o garoto levou para a escola, ou seja, esse é um número desconhecido. Então, a terceira. Um menino estuda numa sala que possui 30 alunos. O menino trouxe para a sala caquis de seu caquizeiro para distribuir. Sabendo que cada aluno comeu 2 caquis e que sobrou 5 caquis, quantos caquis o menino tinha? Então é o seguinte, se na sala tinha 30 alunos e cada aluno comeu 2 caquis, então 30 vezes 2, que dá 60. Aí a gente vai botar mais 5, porque sobraram 5 caquis, então deu 65. Então eu vou botar resposta: um menino levou 65 caquis. Bom, problemas resolvidos. Então foi isso, tio. Esse foi o nosso vídeo. Tchau, até o próximo trabalho. Hello, guys of 6th grade C and teachers Miriam and Ana Cleia. I am Amir, and today I will talk about the origins
of the Welsh gastronomy. So let's go. It has an influence on the British cuisine. Sheep farming is extensive in the country, and lamb is traditionally associated with Welsh cuisine. For example, roast lamb dishes with fresh mint sauce. Although some culinary practices and dishes were imported from their English neighbors, exclusively Welsh cuisine grew mainly out of lives of the Welsh workers, largely as a result of their isolation from outside culinary influences and the need to produce food based on ingredients limited producer pay for. Welsh Celts and their more recent Welsh descendants produced never practiced transhumance, moving their cattle to higher altitudes in the summer and back to their home base in the winter. After settling on farms, a family would generally eat pork mainly, keeping a cow to dairy products. Sheep farming is practiced extensively in Wales, with lamb and mutton being the meats most traditionally associated with the country. Meat and dairy cattle are also widely bred and have a strong fishing culture. Fishing and commercial fishing are common, and seafood features extensively in Welsh cuisine. So that's it. See you on the next formativa. Bye bye. The cuisine of Ukraine is a specific set of tradition and practices associated of the games. It has an influence as food is influence of British cuisine. The creator of chips is sensible in the culture and the land. Meat is traditionally associated with Welsh cuisine. For example, in dishes of horse land with fresh mint sauce. Welsh cuisine often includes seafood, traditionally close to the coast, where the fishing culture is strong, or linked to its role as national vegetable. It is also used frequently as worms. Oxygen has been a traditional food in Wales, with the Welsh heritage being a popular national dish since the times of the tour. Although it was known as Cairn or the best cheese known in this country in the Cairn period. However, many other types may exist. Olá, pessoal do sexto ano C e professor Luiz Eduardo. Eu sou o Emi e hoje irei fazer a questão de matemática que o tio pediu. Então, vamos ver o que ele pede. 3 caixas contêm o mesmo número de bolinhas de gude. Passaram para a terceira caixa 7 bolinhas da primeira caixa e 5 bolinhas da segunda caixa. Com quantas bolinhas de gude a mais ficará a terceira caixa em relação a uma das outras? Então, eu estou utilizando cortícios no lugar das bolinhas de gude e vamos começar a transferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos transferir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui, veja que ficou com 3 aqui só. Aqui ficou com 5. Agora, vamos somar aqui com quantas aqui essa caixa ficou. Que é até a caixa 3. Então, 10 mais 7, 5. 7 mais 0 mais 7, 7 mais 5, 12. Vai 1 para cá, 1 mais 1, 2, 22.
certo? Como vimos aqui, essa aqui ficou com 3 e essa aqui ficou com 5. Então, vamos subtrair, ó, 22 menos 3. Ó, vamos pedir emprestado. Aqui fica 1, aqui fica 12. 12 menos 3 é 9. E 1 menos 2. E ficou 1. 0, 1. 19. Então, ó, vamos botar aqui. Resposta da caixa 1. Da caixa 1. 19 bolinhas de diferença. Agora vamos calcular a da segunda caixa, que tem 5 bolinhas. Vamos subtrair 22 menos 5. Vamos pedir emprestado, que fica 1, aqui fica 12. 2 menos 5, 7. 1 menos 0, aqui. Aí agora deu 17. E resposta da caixa 2, 17 bolinhas de diferença. Da caixa 2, 17 bolinhas de diferença. Então, tio, a diferença dessa caixa aqui para a caixa 1 foi de 19 bolinhas. E já para a caixa 3 para a caixa 2 foi de 17 bolinhas. Então, conta resolvida. Então, tchau, tio. Até a próxima.